Alguém ou algo está nos enviando sinais do espaço interestelar? Seriam extraterrestres? Ou algo ainda mais misterioso? Recentemente, um sinal surpreendente foi detectado, deixando os pesquisadores completamente desconcertados. E ninguém sabe o que é. O mais intrigante é que esse sinal vem sendo recebido há 3 décadas, e ninguém havia percebido até agora. Quem ou o que está enviando esse sinal? E será possível que estejamos prestes a fazer contato com uma civilização intergaláctica, como alguns cientistas acreditam. E o que acontecerá com a humanidade? Se descobrirmos que não estamos sozinhos no universo, prepare-se para descobrir. Desde que, em 1937, o radioastrônomo amador americano Grot Heber inventou o primeiro radiotelescópio funcional. Ouvimos o cosmos na esperança de encontrar um sinal de rádio que prove que não estamos sozinhos. Com seu telescópio artesanal, Heber mapeou a estrutura de rádio da Via Láctea, descobriu fontes brilhantes de ondas de rádio fora da galáxia e fez observações fundamentais, que mais tarde ajudaram os físicos a identificar a radiação não térmica. Para entender os sinais do cosmos, é útil conhecer as ondas de rádio. Elas, assim como as ondas de luz, pertencem ao espectro eletromagnético e se propagam à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Existe o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, que varre o cosmos em busca de sinais de rádio de civilizações semelhantes à nossa. E já recebemos sinais de rádio perturbadores. O sinal WOW foi detectado em 15 de agosto de 1977, vindo do espaço, e até hoje permanece um dos mais enigmáticos já registrados. Foi captado pelo radiotelescópio Big Ear, no Observatório Perkins, em Ohio. O sinal foi descoberto pelo astrônomo Jerry Ehman durante a análise de dados. Um sinal potente de banda estreita com duração exata de 72 segundos. Era tão incomum que Ehman o circulou na impressão do computador e escreveu em vermelho "Uau", dando ao sinal seu famoso nome. Por que UAU? Porque o sinal chegou na frequência de 1420,4 MHz, correspondendo à linha do hidrogênio, uma frequência que muitos cientistas consideram um canal potencial para a comunicação com civilizações extraterrestres. A linha do hidrogênio é um comprimento de onda especial de ondas de rádio emitidas por átomos de hidrogênio no espaço. Essa frequência é como uma impressão digital do hidrogênio. Por 40 anos, o sinal permaneceu um mistério. Em 2017, o professor Antônio Paris afirmou que ele poderia ter sido gerado pelos cometas 266P C Christensen e 335P ISON com suas nuvens de hidrogênio. No entanto, alguns astrônomos, incluindo o próprio Ehman, têm dúvidas. O sinal nunca se repetiu e apareceu apenas por um breve momento. Se fosse um cometa, o sinal teria aparecido 2 vezes em 1 minuto e meio, mas isso não aconteceu. Ehman também não tem certeza de que o UAU seja um sinal extraterrestre. Ele continua sendo o mais poderoso já recebido, e talvez nunca saibamos quem ou o que o emitiu. E esse não é o único sinal misterioso. No centro da Via Láctea, foi descoberto um objeto que deixou os astrônomos perplexos. Em 2020, uma equipe de pesquisadores da Austrália, analisando dados do radiotelescópio ASCAP, identificou 2 milhões de objetos, emitindo sinais. A maioria foi identificada como estrelas ou pulsares. Mas um objeto no centro da galáxia permaneceu inexplicável. Sinais de rádio intensos apareceram 6 vezes em 9 meses, com um padrão irregular e polarizado. E não era visível em raios X. Luz visível ou infravermelho. 1 ano depois, o sinal reapareceu, mas desapareceu no dia seguinte. Trata-se de uma estrela morta em comum, diferente de todos os outros 2 milhões de objetos detectados. O que poderia ser? Os pesquisadores acreditam que essa rara descoberta pode pertencer a uma categoria de sinais da Via Láctea, conhecida como transitórios de rádio do centro galáctico. Nessa categoria, existem apenas 3 outros objetos conhecidos. Levaram 10 anos para serem encontrados e os cientistas ainda tentam entender o que são. Mas antes de tirar conclusões sobre uma possível origem extraterrestre desses sinais, é importante lembrar que sinais tecnológicos cobrem uma faixa de frequências muito mais estreita, como nossas transmissões de rádio. Os transientes de rádio do centro galáctico podem ser estrelas de nêutrons, pulsares que giram de forma que o sinal de uma estrela encobre o da outra, ou pulsares em colapso, perdendo energia e emitindo sinais de rádio irregulares. O novo telescópio Square Kilometry Array
sendo construído na Austrália e na África do Sul, deve ajudar a desvendar esse mistério. A conclusão da obra está prevista para 2028. Talvez ainda não estejamos ouvindo nada. Não há evidências concretas de sinais de uma civilização avançada, mas isso não significa que esses sinais não existam. Recentemente, cientistas descobriram um objeto que envia sinais de rádio para a Terra desde pelo menos 1988. No entanto, só ficamos sabendo disso agora. Nos últimos 35 anos, estranhos pulsos de energia vindos de um objeto a 15 mil anos-luz da Terra chegavam aproximadamente a cada 20 minutos, durando às vezes até 5 minutos. Inicialmente, os cientistas acreditavam que os sinais vinham de um magnetar, uma estrela de nêutrons com um campo magnético extraordinariamente intenso, bilhões de vezes mais poderoso que o da Terra. Por causa desses campos, a crosta do magnetar pode rachar, causando terremotos estelares e poderosas explosões de raios X e gama detectáveis daqui da Terra. É possível que o sinal venha de uma civilização extraterrestre, mas, assim como aconteceu com o primeiro pulsar descoberto, os pesquisadores brincaram chamando-o de LGM-1, Pequenos Homens Verdes 1, antes de descartar essa hipótese. O mais provável é que sejam pulsares, estrelas de nêutrons que giram e piscam emitindo energia em direção à Terra. Mas os pulsares desaceleram com o tempo e eventualmente param de emitir. O curioso é que esse objeto se parece com um pulsar, mas gira 1000 vezes mais devagar, então essa teoria não se sustenta. Outra hipótese é a de um magnetar de período ultralongo, um tipo raro de estrela de nêutrons com campos magnéticos extremamente intensos. Mas os magnetares conhecidos emitem energia a cada poucos segundos ou minutos, enquanto esse objeto emite a cada 22 minutos. Sem tecnologias mais avançadas, não saberemos ao certo o que é isso. Em teoria, é possível receber um sinal de rádio de uma civilização distante, mas é preciso considerar alguns fatores. Primeiro, a faixa de frequência. O sinal precisa chegar nas frequências que monitoramos. Existem as chamadas frequências da água, entre 1420 e 1662 MHz, mas não há garantia de que outras civilizações as utilizem. Segundo, a intensidade do sinal. Ele precisa ser muito poderoso ou direcionado ao nosso sistema solar. Transmissões em feixe amplo enfraquecem rapidamente, seguindo a lei do inverso do quadrado da distância. Terceiro, o tempo. O sinal precisa chegar exatamente quando somos tecnologicamente capazes de recebê-lo. Além disso, os sinais de rádio que deixam a Terra ainda não se espalharam muito pelo cosmos. Alguns filmes populares de ficção científica com a ideia de que alienígenas nos atacariam por enviarmos sinais barulhentos ao espaço são bastante exagerados. Este mapa galáctico mostra até onde os sinais de rádio da Terra já chegaram. Aquele minúsculo ponto azul, quase invisível, tem um diâmetro de 200 anos-luz. Isso não significa que esses sinais jamais alcançarão alguma civilização. Isso é perfeitamente possível. Porém, o problema do tempo e da escala surge novamente. Devido à velocidade limitada da luz, quando você observa as estrelas no céu noturno, está na verdade olhando para o passado. Imagine que uma civilização alienígena esteja a 65 milhões de anos-luz de distância e pudesse nos observar. Ela veria a Terra na era dos dinossauros, mas não ouviria absolutamente nada. E mesmo que extraterrestres recebessem nossos sinais de rádio, poderíamos já ter desaparecido antes que eles tivessem qualquer chance de chegar até aqui, a menos que essa civilização dominasse a curvatura do espaço e do tempo através de buracos de minhoca. Não há como saber com certeza por que ou como uma civilização alienígena decidiria se comunicar. Eles podem usar métodos e tecnologias muito além da nossa compreensão atual, ou simplesmente preferir permanecer em silêncio absoluto. Projetos como o Breakthrough Listen já varrem o céu com sensibilidade sem precedentes, em busca de qualquer sinal de transmissão alienígena. Segundo uma nova pesquisa, alguns dos sinais de rádio mais poderosos que já enviamos podem ter alcançado estrelas distantes. E, se houver vida alienígena capaz de responder, alguns astrônomos acreditam que poderíamos receber uma resposta já em 2029. Pensando em todas as formas possíveis de contato com um planeta distante, os sinais de rádio podem não ser a melhor opção para uma civilização inteligente. Afinal, ela não saberia exatamente para quem está enviando. Provavelmente, só o faria como um sinal de socorro ou aviso urgente. Uma civilização inteligente em busca de vida no universo talvez preferisse não revelar sua presença.
Embora seja especulativo, os cientistas acreditam que existem várias formas possíveis de contato, com base no nosso entendimento atual da ciência e da tecnologia. Excluindo as ondas de rádio, surgem outros métodos potenciais fascinantes. Sinais ópticos. Lasers ou outras fontes de luz extremamente poderosas poderiam transmitir sinais ópticos focalizados e coerentes através de distâncias interestelares. Um feixe assim, especialmente se transmitido em pulsos seguindo um padrão específico, poderia indicar uma comunicação intencional. Porém, a luz do laser ainda não pode quebrar o limite da velocidade da luz. Sondas físicas. O envio de naves espaciais automatizadas ou sondas para outros sistemas estelares é um conceito que já começamos a colocar em prática com as sondas Voyager 1 e Voyager 2. Uma civilização avançada poderia lançar sondas projetadas para estabelecer contato ou transmitir informações. Ultimamente, as notícias têm reportado objetos estranhos avistados por pilotos de caça que simplesmente não têm explicação. Comunicação por neutrinos. Dado que os neutrinos atravessam a maior parte da matéria quase sem interação, teoricamente poderiam ser usados para transmitir mensagens a distâncias imensas. No entanto, a tecnologia necessária para modular e detectar sinais de neutrinos seria extraordinariamente complexa. Ondas gravitacionais. Com nossa nova capacidade de detectar ondas gravitacionais, é possível imaginar que uma civilização altamente desenvolvida pudesse usá-las para se comunicar. Para isso, precisaria ser capaz de criar eventos controlados que gerassem ondas gravitacionais detectáveis. Codificação em DNA ou micro-organismos. Embora soe bastante abstrato, é possível imaginar que uma mensagem ou assinatura pudesse ser codificada no DNA, em organismos especialmente criados, ou talvez em organismos que já existem em algum planeta. Manipulação de estrelas. Alterar a emissão ou a aparência de uma estrela própria por meio de escurecimento ou amplificação intencional de sua luminosidade, de forma que outras civilizações pudessem detectar, poderia servir como um farol revelador de sua presença no cosmos. Já falamos muito sobre sinais estranhos vindos das estrelas, e isso pode ser, de fato, uma forma de comunicação de uma raça extraterrestre através de megaestruturas. O que aconteceria com a humanidade? Seríamos transformados? Ou simplesmente indiferentes? Sem dúvida, o contato com seres extraterrestres seria um dos eventos mais impactantes da história humana, com consequências profundas e duradouras para o nosso planeta e para toda a nossa civilização. Embora seja impossível prever com certeza todos os desdobramentos, existem cenários possíveis que poderiam se concretizar diante de um contato com alienígenas. A consciência de que não estamos sozinhos no universo poderia despertar um poderoso sentimento de unidade global. A compreensão compartilhada da nossa natureza humana comum poderia levar a uma cooperação maior entre as nações e a uma redução significativa dos conflitos. Ao mesmo tempo, não sabemos se os extraterrestres com quem estabelecêssemos contato teriam atravessado um buraco de minhoca e aparecido de repente à nossa porta cósmica. Nesse caso, a Terra talvez precisasse reforçar urgentemente suas defesas e medidas de segurança diante de possíveis interações hostis ou imprevisíveis com civilizações alienígenas altamente avançadas. Dependendo das intenções e capacidades dessa civilização, o contato poderia representar uma ameaça existencial para a humanidade, exatamente como nos mostram os filmes de invasão alienígena. O impacto de possíveis doenças extraterrestres sobre os ecossistemas da Terra e sobre a saúde humana também exigiria atenção extremamente séria. Vale lembrar que, em A Guerra dos Mundos, uma minúscula bactéria destruiu os invasores. O mesmo poderia acontecer conosco em caso de contato. É um tema fascinante para reflexão. Mas o encontro com alienígenas também poderia desafiar profundamente as crenças religiosas e filosóficas tradicionais. Algumas doutrinas religiosas provavelmente precisariam ser repensadas ou adaptadas para incluir a existência de vida extraterrestre. E talvez a religião, como a conhecemos, pudesse simplesmente desaparecer. Por outro lado, o contato com extraterrestres poderia trazer enormes benefícios à humanidade, desde que essa civilização estivesse disposta a compartilhar seus conhecimentos. A troca de tecnologia e saberes entre a Terra e civilizações extraterrestres poderia impulsionar de forma vertiginosa o avanço da ciência e da tecnologia. Poderíamos ter acesso a novas fontes de energia, a avanços médicos revolucionários e a uma compreensão muito mais profunda do universo. E agora, a grande questão: você acredita que algum dia receberemos um sinal de uma civilização avançada? E se isso acontecer,
Eles nos destruiriam ou conseguiríamos encontrar um caminho para uma coexistência pacífica? Compartilhe sua opinião nos comentários. Alguns chamam de grande silêncio, outros de paradoxo de Fermi. Há 60 anos, observamos e escutamos o cosmos, buscando qualquer sinal que nos mostre que não estamos sozinhos na galáxia. E quanto mais descobrimos, mais difícil fica acreditar que somos os únicos. Pense nisso por um momento. No universo observável, existem cerca de 2 trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias tem, em média, 100 milhões de estrelas. Algumas supergigantes chegam a ter 100 trilhões de estrelas. E nossa galáxia, a Via Láctea, possui entre 100 e 400 bilhões de estrelas apenas em seu sistema. É provável que ao redor dessas estrelas orbite pelo menos a mesma quantidade de planetas e sistemas planetários complexos, possivelmente semelhantes ao nosso sistema solar. Isso nos leva à grande pergunta: onde estão todos os outros? Por que ainda não estabelecemos contato com nenhuma civilização extraterrestre? Nem mesmo dentro da nossa própria galáxia. Deve haver inúmeras civilizações avançadas por aí, e já deveríamos ter ouvido algo de alguém. Existem várias explicações possíveis para esse grande silêncio, e alguns pesquisadores acreditam que já encontraram respostas para esse chamado paradoxo. O que aguarda a humanidade no futuro? Será que finalmente estabeleceremos contato com outra civilização alienígena? Ou simplesmente estamos sozinhos no universo? Será que a inteligência artificial levará à nossa destruição e à destruição de outras civilizações avançadas? Existe a assustadora possibilidade de que a inteligência artificial já tenha feito isso? Prepare-se para descobrir as respostas para essas e muitas outras perguntas. O paradoxo de Fermi é uma contradição intrigante que reside no fato de que, apesar do enorme número de estrelas em nossa galáxia, e da suposição de que a maioria delas possui planetas em zonas habitáveis, ainda não encontramos nenhuma evidência de inteligência extraterrestre. Esses planetas podem ser semelhantes à Terra, ou até maiores e mais propícios ao desenvolvimento de vida. Isso significa que nossa galáxia, a Via Láctea, deveria estar repleta de vida inteligente, e já deveríamos ter visto ou ouvido algo. Então, onde estão todas essas civilizações altamente tecnológicas com seus motores de dobra e outras tecnologias avançadas? Podem existir várias respostas para esse chamado paradoxo, ou talvez ele nem seja um paradoxo de verdade. Muitos livros foram escritos propondo diferentes soluções para o paradoxo de Fermi. Alguns soam lógicos, enquanto outros parecem um tanto assustadores. Um dos argumentos mais lógicos é o de que quaisquer civilizações que possam existir estão simplesmente longe demais para estabelecer contato. Esqueça os filmes de ficção científica, que retratam a ideia de comunicação instantânea no espaço como algo possível. Isso simplesmente não acontece como nos filmes, devido às enormes distâncias envolvidas. Ondas de luz, ondas de rádio e todas as outras ondas eletromagnéticas viajam à velocidade da luz no vácuo, o que equivale a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. É rápido, mas ainda assim não é rápido o suficiente. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano terrestre, o que equivale a cerca de 9 trilhões de quilômetros. Suponhamos por um momento que temos uma colônia no exoplaneta mais próximo da Terra, Proxima Centauri. Se essa colônia enviasse uma mensagem de rádio para a Terra, perguntando como estamos, seriam necessários 4,2 anos para a mensagem chegar, e mais 4,2 anos para enviar a resposta. Ou seja, quase 8,5 anos no total, para que eles recebessem uma resposta à pergunta deles. É difícil imaginar que tipo de conversa seria possível manter com alguém na Terra com um intervalo de tempo tão longo, e isso é apenas do sistema vizinho mais próximo. A galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, o que significa que, no momento em que recebermos uma mensagem de lá, já terão passado 2,5 milhões de anos. E a civilização que enviou essa mensagem provavelmente já terá desaparecido há muito tempo, a menos que tenham se tornado uma civilização interestelar, capaz de viajar entre as estrelas. Enquanto tentamos detectar sinais de rádio de raças extraterrestres, nós mesmos estamos enviando uma enorme quantidade de nossos próprios sinais de rádio. Então, será que alguém lá fora poderia nos ouvir? Bem, a Via Láctea tem um diâmetro de mais de 150 mil anos-luz, e transmitimos sinais de rádio há mais de 100 anos. Isso significa que esses sinais de rádio não percorreram mais do que 100 anos-luz de distância. O pequeno ponto azul nessa imagem representa um diâmetro de 200 anos-luz.
Com essa observação, fica fácil entender por que provavelmente ninguém ainda ouviu ninguém. Mas, novamente, tudo depende de há quanto tempo uma civilização transmite sinais de rádio. Uma pesquisa foi conduzida utilizando um modelo que avaliava os parâmetros de distribuição das estrelas na Via Láctea e a possível frequência de existência de vida. O estudo revelou que apenas 1% da Via Láctea provavelmente já está coberto por transmissões de rádio de diferentes planetas. E ainda teremos que esperar cerca de 500 anos para ter alguma chance de ouvir qualquer transmissão alienígena. Porém, outro estudo afirma que precisaremos de 400 mil anos antes de recebermos qualquer sinal de uma civilização inteligente. Outra explicação assustadora para o silêncio perturbador do cosmos pode ser que somos a primeira civilização avançada a atingir o nível tecnológico atual, que é extremamente baixo na escala galáctica, e que nós, humanos, surgimos no universo cedo demais, e que nos extinguiremos antes que outros seres inteligentes apareçam. Nem chegamos perto de descobrir as viagens interestelares, embora alguns, como Elon Musk, afirmem que isso será possível no futuro. E ainda não dominamos toda a potência do Sol, que em cerca de 5 bilhões de anos engolirá os planetas internos do Sistema Solar ao chegar ao fim de sua vida. Mas a Terra certamente se tornará inabitável muito antes desse catastrófico evento solar. Com isso em mente, a humanidade precisa estar preparada para abandonar este mundo e encontrar um novo lar, se quisermos sobreviver e nos espalhar entre as estrelas. Essa mesma evolução estelar acontece com todas as estrelas da sequência principal, e isso certamente pode destruir muitas formas de vida, e talvez até civilizações avançadas, antes que consigam descobrir as viagens interestelares. 90% das estrelas do universo são estrelas da sequência principal, e isso inclui o nosso Sol. E se formos os últimos que restaram, houve tempo suficiente para civilizações altamente tecnológicas conquistarem as estrelas, e tempo suficiente para muitas outras civilizações surgirem e desaparecerem. Mas alguns pesquisadores têm outras explicações. O astrofísico americano Michael Hart simplesmente declarou: "Eles não estão aqui, portanto, não existem." Ele teorizou que a expansão por toda a Via Láctea poderia ser alcançada em um tempo muito menor do que a própria idade da galáxia. A expansão da humanidade poderia ocorrer enviando expedições às 100 estrelas mais próximas dentro de um raio de 20 anos-luz do Sol. Cada uma dessas colônias enviaria suas próprias expedições, e assim por diante. Nesse ritmo, a maior parte da Via Láctea seria explorada em 650 mil anos. Mesmo supondo que o tempo entre as viagens seja igual à duração de uma única viagem, o tempo necessário para cruzar a galáxia seria apenas aproximadamente dobrado. Considerando que a Via Láctea tem cerca de 13 bilhões e 600 milhões de anos, vemos que haveria tempo mais do que suficiente para uma civilização avançada nos alcançar, a menos que tenham começado a explorar o espaço há menos de 2 milhões de anos. Como mostra esse exemplo, uma civilização em expansão pode se espalhar rapidamente por sua galáxia, e isso se aplica a qualquer civilização avançada existente na nossa galáxia. Portanto, parece que a ausência de assentamentos extraterrestres no Sistema Solar simplesmente significa que tais civilizações não existem, assumindo que a expansão ocorreria de forma uniforme pela galáxia. A aparente ausência de uma civilização que abranja toda a galáxia possivelmente indica uma de duas coisas. Ou as viagens interestelares são complexas demais para civilizações em desenvolvimento, ou o surgimento de vida é um evento extremamente raro. Alguns pesquisadores sugerem que certas civilizações podem migrar para a estrela mais próxima. Antes que a evolução estelar destrua seu planeta natal, dois pesquisadores, Hansen e Zuckerman, estimaram que essa motivação para uma civilização migrar de uma estrela de vida curta para uma de vida longa pode significar que a proporção de civilizações sobreviventes ao redor de estrelas de baixa massa pode variar entre 30% e 72%. Mas a pergunta continua sem resposta. Onde estão eles? Um par de pesquisadores propôs recentemente mais uma possível explicação para o paradoxo de Fermi. Eles chamam isso de escalonamento superlinear. O estudo começou com a análise de como as civilizações humanas surgiram e desapareceram ao longo da história. Estudando o histórico das grandes cidades, eles perceberam que a maioria cresceu e depois entrou em colapso. Essa ascensão e queda de uma civilização cósmica leva a dois cenários possíveis.
No primeiro, a civilização percebe que seu tamanho está se tornando grande demais e interrompe a colonização de outros mundos. No segundo, a civilização não percebe sua própria crise e continua crescendo de forma exponencial, colonizando outros mundos, até que as demandas energéticas para manter essa expansão se tornam insuportáveis. Se nenhuma medida for tomada, essa civilização atingirá uma singularidade, um ponto de não retorno, a partir do qual será impossível salvá-la do colapso total. O mais fascinante nesse estudo é que, se não fossem as enormes distâncias que nos separam de outras estrelas, poderíamos facilmente detectar uma civilização alienígena à beira do colapso, graças às quantidades colossais de energia irradiadas. Outra teoria intrigante sugere que algumas civilizações extraterrestres podem estar em estado de hibernação profunda, ou aguardando em silêncio para se transferir para outra região da galáxia. O astrofísico americano Michael Hart demonstrou que civilizações podem aproveitar aproximações estelares próximas para se expandir rapidamente pela galáxia, sem a necessidade de viagens espaciais relativísticas. Isso também pode explicar por que ainda não detectamos nada. Por exemplo, quando lançamos uma sonda a Marte, esperamos que o planeta atinja o ponto mais próximo da Terra. Talvez algumas civilizações também aguardem séculos para se deslocar até os sistemas estelares mais próximos. Mas existem outras razões pelas quais não vemos nem ouvimos sinais de alienígenas. Sistemas com estrelas da classe G, semelhantes ao nosso Sol, com planetas habitados como a Terra, podem ser alvos atraentes para exploradores extraterrestres interessados em estudar a evolução da vida em outros mundos. Essa forma de exploração pode incluir métodos remotos, como o uso de sondas autorreplicantes. Talvez seja exatamente por isso que, nos últimos tempos, o número de relatos sobre OVNIs aumentou tanto ao redor do mundo. Talvez uma civilização inteligente esteja nos observando e aguardando o momento certo para estabelecer contato. Ou talvez estejam simplesmente nos monitorando sem qualquer intenção de interagir. Em 1933, o pioneiro da exploração espacial Konstantin Tsiolkovsky escreveu que seres alienígenas provavelmente são muito mais avançados do que nós. Por isso, podem se interessar em se comunicar conosco da mesma forma que nos interessamos em nos comunicar com os animais do nosso planeta. 40 anos depois, o radioastrônomo John Ball chegou a uma conclusão semelhante e afirmou que os alienígenas podem nos enxergar como uma espécie de zoológico. Isso é chamado de hipótese do zoológico, a ideia de que outros seres inteligentes nos observam sem jamais se revelar. Outros radioastrônomos sugeriram que os alienígenas nos mantenham a uma distância segura, até que sejamos capazes de oferecer algo útil ao chamado Clube Galáctico. Mas isso pressuporia que todas as civilizações interestelares agem da mesma forma. Essa sincronia dificilmente seria possível dentro da nossa galáxia, muito menos em todo o universo. Precisamos considerar que, vistas de fora, provavelmente parecemos uma raça hostil e perigosa. Todos já assistimos a filmes onde alienígenas de galáxias distantes atacam a Terra e quase exterminam a humanidade. Só nos resta esperar que, se existir vida inteligente nos observando, ela intervenha e nos impeça de nos autodestruirmos, em vez de concluir o que começamos. Talvez seja exatamente por isso que eles decidiram se manter à distância. A última hipótese é a mais perturbadora. Talvez estejamos simplesmente sozinhos no universo. E, portanto, nenhum paradoxo existe de verdade. Todos os cenários mencionados anteriormente partem do princípio de que milhões de civilizações, com as quais não conseguimos estabelecer contato, realmente existem em algum lugar. Porém, nem todos os pesquisadores concordam com isso. Alguns afirmam que a probabilidade do surgimento de vida na equação de Drake foi superestimada. Esses mesmos pesquisadores fizeram ajustes na equação e chegaram a uma conclusão surpreendente. Há uma probabilidade significativa de que não exista nenhuma outra vida inteligente em todo o nosso universo observável. Na prática, eles estimam que as chances de sermos os únicos na nossa galáxia variam entre 53% e impressionantes 99,6%, e em todo o universo observável, entre 39% e 85%. E é aqui que surge a hipótese do grande filtro, segundo a qual todas as civilizações precisam atravessar uma catástrofe monumental ou uma barreira intransponível para continuar evoluindo. A primeira barreira é a necessidade de um planeta capaz de sustentar vida, formado na zona habitável de uma estrela. Nesse planeta, a vida precisa surgir espontaneamente.
Essas formas de vida devem ser capazes de se reproduzir usando moléculas de DNA e RNA. Células simples precisam evoluir para células mais complexas, e organismos multicelulares precisam se desenvolver e dominar a reprodução. Organismos mais sofisticados, capazes de criar e utilizar ferramentas, precisam emergir. Esses organismos devem desenvolver tecnologias avançadas necessárias para colonizar o cosmos e continuar colonizando outros mundos sem se destruírem no processo. Diante disso, é possível que planetas capazes de sustentar vida sejam relativamente comuns, mas aqueles com vida tecnológica avançada sejam extremamente raros. Dentro do grande filtro, algo normalmente dá terrivelmente errado, e isso provavelmente impede o surgimento de espécies como a nossa. Podem ser asteroides capazes de destruir planetas inteiros, mudanças climáticas catastróficas, ou até mesmo uma estrela hospedeira instável, que nos deixam questionando se existe mais alguém por aí no universo. O mistério permanece aberto. O que você acha que está acontecendo? Por que ainda não estabelecemos contato com nenhuma outra civilização? Deixe sua opinião nos comentários. E continue acompanhando para descobrir mais sobre os acontecimentos fascinantes do nosso planeta e do universo. Obrigado por assistir.